hibridação do pepino. A gente fez esse trabalho na disciplina de melhoramento genético, ministrada pelo professor Dr. José Sérgio Araújo. E no grupo tem eu, o Felipe, o Gabriel, o Lucas Lemos e a Rafaela. Bom, o pepino pertence ao gênero Cucumis e a espécie é Cucumis sativus. Ele é membro da família Cucurbitaceae. É uma hortaliça muito popular, cultivada em todas as partes do mundo. Provavelmente seu centro de origem foi a Índia. O pepino é uma planta alógama, que depende de fecundação cruzada, ou seja, sua polinização é cruzada. No Brasil, as cultivares de maior aceitação são do grupo Aodae, que apresentam alta produtividade, apesar de produzirem um número de flores masculinas consideravelmente maior do que o número de flores femininas. Para se obter melhores resultados, é imprescindível o conhecimento do hábito de florescimento e frutificação, a fim de melhor escolher e manejar as cultivares desta espécie. Bem, quando nós falamos da morfologia floral da flor do pepino, nós trazemos como características elas serem unissexuais, tanto as femininas quanto femininas e masculinas, né? E em raras às vezes elas são hermafroditas, né? Como características aí nós temos o diâmetro dela de 2 a 3 centímetros, a proporção são de 10:1, e aí nós temos a composição delas, né? A parte de cima corola, logo mais abaixo a sépola, lá dentro o estigma e o nectário, que é essa parte abaixo do estigma. E aí nós temos aonde vamos fazer a diferenciação, o ovário dela bem aparente quando feminina. Ali na masculina nós temos o corola um pouco mais embaixo que o corola da feminina, a antera e o filamento. Por baixo o nectário na mesma altura mais ou menos da masculina. Então quando nós tratamos dessa morfologia floral, a flor feminina possui esse nectário situado no ápice do ovário, enquanto a flor masculina possui na base do corola. Mesmo estando bem protegido, então a gente tem que tomar cuidado, porque é de muito fácil contato pelos agentes polinizadores, como exemplo a abelha. Já as flores femininas é de fácil reconhecimento, então a gente vai enxergar esse grande ovário no ínfero, na base da flor, que já é bem aparente. Então tem o ovário na base da flor, é uma flor feminina. Bom, dando continuidade, eu vou falar um pouco da floração e da diferenciação sexual. Ou seja, na família das Cucurbitáceas existe uma diversidade de formas de sexo que cada espécie apresenta. No nosso caso, o pepino, Cucumis sativa. A expressão do sexo se dá pelo aparecimento e a obtenção de flores femininas e flores masculinas. E o aparecimento de flores femininas está ligado diretamente à produtividade, porque a obtenção do fruto depende diretamente do florescimento feminino. Então é muito importante estudar os fatores que favorecem a floração feminina, porque vai influenciar muito na produtividade. Aqui, nesse desenho aqui do lado, a gente pode observar que existem 6 tipos de expressão do sexo, começando pelo monóico, que é o tipo mais comum da família das Cucurbitáceas. Onde tem setinhas, vocês podem observar que são flores masculinas. Onde tem bolinha são flores femininas. Onde tem bolinha com a setinha dentro são flores hermafroditas. E onde tem uma bolinha com um PM é o ponto de mudança de um sexo para o outro. Então, falando aqui das plantas que expressam sexo do tipo monóico, a gente pode observar na primeira sequência aqui que a partir da base ela apresenta flores masculinas. Ocorre um ponto de mudança. A partir desse ponto de mudança ocorre uma sequência de flores mistas entre masculinas e femininas. Aí ocorre outro ponto de mudança. A partir daí, somente flores femininas. A segunda sequência expressa o tipo ginóico, ou seja, o número de flores masculinas é muito pequeno. E quando apresenta alguma flor masculina, a partir dela só vai nascer flores femininas. E também, outra coisa importante é que a chance de aparecer flores masculinas é só perto da base. A terceira sequência são plantas que expressam tipo andromonóico. São bem semelhantes às plantas que expressam tipo monóico,
Na base, apresenta uma sequência de flores masculinas, ocorre um ponto de mudança, a partir daí só vai apresentar flores hermafroditas, não vai ter flor feminina. A quarta sequência são flores do tipo hermafroditas. A chance de apresentar alguma flor masculina aqui também é muito pequena, e também só perto da base. E a partir de então, se nascer alguma flor masculina, a partir dela só vai nascer flores hermafroditas. A quinta sequência são flores que apresentam o tipo andróico. Essas plantas expressam somente flores masculinas. E por fim, as plantas que expressam o tipo sexual trimonóico. Essas plantas, ela tem, a partir da base, uma sequência de flores masculinas, tem um ponto de mudança, uma sequência de flores hermafroditas, outro ponto de mudança e uma sequência de plantas de flores femininas, exatamente nessa sequência, e vai ser assim durante todo o seu ciclo. O fator genético ele foi estudado por Schiffers em 1961. Ele estudou com cultivares monóicas, andromonóicas e hermafroditas. E ele indicou 3 grupos de genes que é capaz de governar a expressão sexual do pepino. O primeiro é o gene qualitativo. Ele vai determinar o tipo de flor que pode ser diferenciado. Todas as plantas de pepino, elas possuem potencialidade genética para diferenciar flor masculina. Cultivares monóicas, por exemplo, possuem o gene M para flores femininas e andromonóicas o gene M, que é o recessivo, para flores hermafroditas. O gene ACR, ele tem função de acelerar a conversão sexual. Ele vai determinar aí, então, o grau de feminilidade de uma planta. E poligenes é os que indiretamente ele controla a tendência sexual. Depois de uns anos, em 1969, Kubik ele demonstrou a existência de um quarto grupo formado pelo gene TR, que ele é o que determina o aparecimento de plantas trimonóicas. Então, as formas sexuais das plantas de pepino, elas são considerando seus fenótipos e seus genótipos, está representado aí nessa tabela aqui ao lado. Por exemplo, a planta trimonóica vai apresentar o gene M, o ACR e o TR. Então, ele vai ter a expressão sexual das flores feminina, masculina e hermafrodita. O número de flores e de ramificações laterais, elas apresentam uma herança quantitativa. Então, ela está correlacionada ao fenótipo positivo e com a altura de planta, número de frutos, peso de frutos. Então, a gente observa que o fator genético, ele vai ser controlador aí dos diferentes tipos sexual. Então, agora falando sobre os tipos de pepino que foram utilizados no trabalho, o pepino caipira, o Cucumis sativus e o pepino japonês. Entre as diferenças entre os dois está o formato e o tamanho. O pepino caipira ele apresenta frutos de aproximadamente 15 centímetros de comprimento e de 5 a 6 centímetros de diâmetro. Já o pepino japonês apresenta comprimento de 20 a 30 centímetros de comprimento, com um formato mais cilíndrico, um diâmetro menor. Outra diferença é a cor e a casca. O pepino caipira apresenta uma casca mais grossa e áspera, enquanto o japonês uma casca mais fina e apresenta uma cor verde mais escura. Outra diferença relevante entre os dois é que o pepino japonês apresenta partenocarpia, que é a produção natural ou artificial de frutos que se formam sem fecundação. Então, ele não forma sementes. Então, agora será dada abertura para o vídeo produzido pelo grupo, mostrando passo a passo de como é realizado o processo de hibridação. Oi, gente! Agora a gente vai dar início ao processo de hibridação no pepino Cucumis sativus. Esse pepino é o pepino caipira e a Rafaela vai tirar o pólen dele aqui da flor masculina com o cotonete para a gente levar para o pepino japonês e fazer a prática da hibridação.
Pessoal, como vocês podem ver, aí está os grãos de pólen. Esse pólen vai ser levado para fecundar a flor feminina do pepino japonês. Bem, pessoal, agora a gente vai dar continuidade ao processo de hibridação do pepino com cumes sativos. As meninas acabaram de pegar o grão de pólen na flor masculina do caipira e agora a gente vai trazer para a flor feminina do japonês. Pepino como planta alógama, a gente faz o isolamento aqui com o saquinho, justamente para prevenir a polinização antes do processo de hibridação. Então a gente recebeu aqui o cotonete com o grão de pólen, a gente vai estar fazendo a deposição dentro aqui da flor feminina, dá uma esfregadinha, dá umas batidinhas para cair o grão de pólen aqui, coisa simples. Então depois desse processo, vamos proteger a flor novamente, para não ter fecundação indesejável. Bem, agora a flor está isolada justamente para a gente evitar o processo natural de alogamia, né, que é a polinização cruzada. Então, após a hibridação, que é preciso com que o grão de pólen do caipira esteja dentro do gineceu do japonês. Então, para evitar que a própria planta se fertilize uma flor da outra, a gente isola com o saquinho. Estando agora já pronto a hibridação, é só esperar fecundar e a formação do fruto. E é isso. Tchau, obrigado. Muito obrigado.